E aí, gente, beleza? Meu nome é Anderson e mais uma vez eu estou aqui com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. Hoje eu vou explicar para vocês sobre os homônimos perfeitos. Já expliquei sobre os homônimos homógrafos, homônimos homófonos, parônimos e hoje explicarei sobre os homônimos perfeitos. Por que são considerados perfeitos? Porque eles têm a mesma pronúncia, eles têm a mesma escrita, mas eles têm significados diferentes. E aí, vocês vão ver aqui no quadro que eu escrevi uma palavra ao lado da outra, mas elas estão escritas exatamente iguais e elas vão ser lidas exatamente da mesma maneira. A única coisa que vai mudar em cada par de palavras é que elas vão ser aplicadas ora como substantivo, ora como verbo. E aí é que vocês vão perceber essa diferença e é exatamente por isso que elas são consideradas como homônimos perfeitos. Um exemplo aí para vocês é na palavra caminho. Quando eu falo assim, eu segui aquele caminho ao ir para casa, ele é muito perigoso. Caminho está como substantivo. Quando eu falo, eu caminho para casa todos os dias quando saio da escola. Caminho está sendo usado como verbo. A única coisa que variou é que um é substantivo, está me referindo a uma passagem, e o outro está me referindo a um verbo, a uma ação que eu tomei ao ir para casa. Um outro exemplo, também muito comum, com a palavra morro. Eu morro de rir quando eu ouço aquela piada. Está sendo usada como verbo. Ou a mesma palavra sendo aplicada como substantivo, como por exemplo, eu vi 2 alpinistas subindo aquele morro, ou seja, subindo aquele monte, ou seja, já mudou de sentido. Um outro exemplo aqui é com a palavra verão. Eles verão aquele show que irá ser exibido na TV. Verão está como futuro do presente do verbo ver. Agora, quando eu digo assim, esse verão aqui no Brasil é escaldante, o verão está como substantivo. E aí, nesse caso, já muda de sentido. Ok? Cedo. Quando eu falo assim, eu saio cedo de casa todos os dias. Cedo aqui está sendo usado como advérbio de tempo. Por quê? Porque ele modifica o verbo sair. Sair cedo, sair tarde. Então, ele é um advérbio de tempo. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu passei para vocês. Agora, quando eu falo assim, eu cedo o meu lugar para os idosos no ônibus todos os dias. Esse cedo aqui é do verbo ceder, então ele já mudou de sentido. Com relação à palavra rio, eu nado naquele rio todos os finais de semana. Rio está como substantivo. Quando você fala assim, eu rio do meu irmão todos os dias, porque ele é muito hilário. Rio está sendo usado como verbo. O verbo está sendo conjugado e ele se refere ao verbo rir. Com relação à palavra leve, essa bolsa está bastante leve. Nesse caso, leve está sendo usado como adjetivo. E se eu usar a frase da seguinte maneira, você quer que eu leve essa bagagem para você? Aí leve está sendo usado como verbo, porque indicação. Com relação à palavra são, eles são muito carinhosos comigo. São é um verbo. Agora, eu encontrei o garoto na mata são e salvo, graças a Deus. Ou seja, com boa saúde, sem nenhum risco de vida, sem nenhum hematoma, sem nada. Então, foi aplicado com outro propósito na frase. Então,
isso aqui é exatamente o homônimo perfeito. Aí você vai ver a mesma palavra sendo escrita em frases diferentes, porém podem vir aplicadas como verbo, como advérbio, como adjetivo, podem vir como substantivo, e aí vocês vão interpretar elas na frase, vão ver que elas são escritas exatamente da mesma maneira, pronunciadas exatamente da mesma maneira, sem variação de som aberto ou som fechado, e a única coisa que vai variar é o significado, ok? Guardem essa dica aí com vocês, valeu?